Bom dia, meus amigos, amigas. Como vocês estão hoje? Espero que tudo esteja bem. Nós estamos em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 começamos ontem. E se lembra, nós estamos conversando sobre as coisas perdidas. Jesus estava nos dando 3 exemplos aqui das coisas perdidas, né? Ontem nós estamos falando sobre a situação da ovelha que estava perdida. Se lembra aquela 99, 100 ovelhas, e ele achou aquela uma ovelha que estava perdida. E hoje nós vamos notar no versículo 8. Mas eu mesmo pergunto para você. Ontem eu usei aquela palavra valor, né? As coisas que têm bastante valor e como você tem valor nos olhos de Deus. Eu lembro, hoje nós vamos falar sobre moeda, né? Uma moeda, aquela mulher na história, ela perdeu uma moeda, ela tinha 10, né? Mas essa moeda tinha muito valor naquela época para ela. E eu lembro uma vez, não sei se você já perdeu uma coisa ou não, mas eu lembro uma vez eu estava fazendo uma das, não sei quantos exames, sabe, do meu corpo. Eu tinha que fazer uma ressonância. Eu lembro uma vez eu estava no hospital e, sabe, você tem que tirar todas as coisas. Eu tinha que tirar minha aliança. E eu coloquei naquela caixa, aquele lugar para guardar todos os bens, né? As roupas e assim. E eu lembro quando depois a ressonância, rapidinho eu estava pegando todas as coisas, e quando eu saí do hospital, o que aconteceu? Eu lembrei porque eu estava bem desorientado, e eu não podia achar minha aliança. Puxa vida, eu estava com tanto ansiedade, porque esse aliança, acho que nós éramos casados já há 35 anos, mais ou menos. E eu não podia achar a aliança. Eu voltei para o hospital, quase estava em casa, voltei para o hospital. Ninguém podia achar. A gente tentou notar no chão, a gente notou todos os lugares, não podia achar. Eu falei, poxa vida, eu falei, moça, esta aliança de 35 anos do casamento, eu tenho que achar. E nós não podíamos achar. A gente tentou, e finalmente eu desisti. Eu falei, bom, minha aliança estava perdida. Mas, graças a Deus, só Deus fez isso, né? Mas, graças a Deus, depois de 3 ou 4 dias, ou pode ser uma semana, eu passei no hospital de novo para fazer outros exames. E cada vez que eu passei, porque eu tinha que fazer um monte de exames aquela semana, cada vez que eu passei lá, não, senhor, a gente não achei, não. A gente não achou sua aliança. Mas depois de uma semana, eles me perguntaram, mas é prata? Sim. Então eles acharam. E eu estava louvando ao Senhor. Senhor, obrigado, porque foi um milagre mesmo. Que alguém achou finalmente no chão. A gente não podia achar, mas achou a minha aliança. Então tinha muito valor. Então a história que nós estamos notando aqui em capítulo 15, está falando sobre uma coisa importante para aquela mulher. Uma coisa de valor. Uma coisa que tinha muita importância para ela. Como a minha aliança tinha muito valor mesmo. Muita importância, porque é uma coisa significada na minha vida. Do nosso casamento, de 35 anos naquela época. Graças a Deus a gente vai celebrar 41 anos em dezembro. Mas eu quero que vocês notem no versículo 8 de capítulo 15. Estava perguntando a segunda história aqui em capítulo 15. Versículo 8 diz: o qual a mulher
que tendo 10 dracmas, que é aquela moeda, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência, como a gente naquele dia estava com diligência, estava tentando achar minha aliança, diligência até a achar, e achando-a, finalmente ele achou. Convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E nota aqui, versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe o que nós estamos notando aqui? Aquela mulher tinha uma moeda. Eu tinha uma moeda de prata aqui, que tinha muito valor naquela época. Isso só 25 centavos. Mas aquela dracma tinha muito valor naquela época. E para ela, era um dos 10. Então ela estava tentando achar. E quando ela achou, graças a Deus, ela chamou todo mundo. Olha, eu achei. Como aquele dia quando eu perdi a minha aliança. Eu nunca tiro a aliança só porque quando a gente tem que fazer a ressonância, tem que tirar tudo, né? Mas nós alegramos quando eu cheguei em casa, porque eu achei finalmente depois de uma semana a aliança. Imagina, como está escrito aqui, imagina no céu, porque está dizendo aqui, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe uma coisa interessante aqui? Quantas vezes nós estamos afastados de Deus? Ele nunca afasta da gente, mas muitas vezes nós afastamos de Deus. A gente ficou no caminho errado, a gente afasta dos cultos, afasta da leitura, afasta da oração. Semana passada estávamos conversando muito sobre a oração e nossa comunicação, nosso relacionamento com Deus. Mas muitas vezes nós afastamos. Eu lembro muitas vezes na minha vida também, eu afastei das coisas de Deus. Mas Deus sempre está esperando para a gente. A gente vai notar amanhã sobre o filho pródigo que saiu da casa. Mas hoje estamos falando sobre aquela moeda e como os anjos estavam com alegria, como estava fazendo uma festa no céu quando alguém volta para Deus. Volta para Deus. Sabe, quando a pessoa arrepende, quando a pessoa que estava afastada das coisas, quando a pessoa está muito fria das coisas de Deus e volta, né? O que eu posso... Como eu posso aplicar? Eu gosto muito de aplicar... A gente tem que aplicar as coisas da Bíblia em nossa vida, né? Que eu tenho que lembrar e você tem que lembrar. Quando você está longe de Deus, nosso Deus sempre estamos esperando para a gente. Aquele exemplo daquela moeda que estava perdido. Na verdade, não estava perdido, estava em algum lugar na casa. E Deus sempre está esperando para você. Para mim, para você. Se você está longe, se você está afastado, volta para Deus. Volta para Deus, sabe por quê? Porque Ele e os anjos e todo mundo que está no céu vai fazer uma festa. Vai fazer uma festa quando você volta para Deus. Quando você estava afastado de Deus, volta para Deus. Não afasta Deus. Chega mais perto de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você. Eu sei que hoje é uma meditação interessante, né? Porque a maioria de vocês estão perto de Deus,
mas cada um de nós, de vez em quando, nós afastamos de Deus também. Em nossa vida. E nós podemos voltar para o Senhor. E volta para Deus. Volta para as coisas de Deus. Coloque Ele no primeiro lugar, tá bom? Que Deus abençoe vocês hoje. Amanhã vamos terminar com Lucas capítulo 15, falando sobre aquele filho que estava perdido também, tá bom? Tchau, tchau.